a quarta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída no ato 25 de 2020, com a finalidade de investigar os casos de fake news que surgiram durante as eleições de 2018 no estado de São Paulo. Registro com muito prazer a presença dos nobres colegas, deputado Arthur Durval, deputada Janaína Pascoal, deputado Paulo Fiorilo, deputada Maria Lúcia Amari, deputado Sargento Neri e deputada Mônica Seixas. Solicito à secretária a leitura da ata da reunião anterior. Presidente. Pela ordem, deputado Paulo Fiorilo. Para que se dê como lida a ata da reunião anterior. Havendo consenso, está dispensada a leitura da ata da reunião anterior e aprovada a mesma. O objeto da reunião é a oitiva do professor Dr. Maurício Januzzi Santos para se pronunciar sobre o tema objeto desta CPI, em especial ao conceito de fake news em relação aos crimes contra a honra. Eu quero, antes de passar a palavra ao Dr. Maurício, agradecer pela sua presença e dizer que é uma honra tê-lo conosco nesse momento tão importante. Nós já combinamos antecipadamente, mas só registro, serão 20 minutos, podendo se estender até 30 minutos, se for o caso, e para que Vossa Excelência possa explanar sobre o tema já antecipadamente apresentado, e na sequência os deputados terão 5 minutos para questionamentos, e cada questionamento o senhor terá também mais 5 minutos para responder. Pela ordem, presidente. Na sequência. Antes de iniciar, vou passar a palavra aqui pela ordem para o deputado Sargento Neri. Presidente, é só para, como é meu convidado, agradecer aí o doutor Maurício Januzzi, é um grande amigo de muitos anos, tem um grande saber jurídico, então agradecê-lo aí por disponibilizar todos os seus estudos, todo o seu tempo para essa CPI. É um grande prazer revê-lo, doutor. E muito obrigado por aceitar aí meu convite. Obrigado, presidente. Está registrado. Mais uma vez agradeço e lembro os colegas que na sequência teremos um outro especialista. Para a gente poder dar início, vou passar a palavra então ao doutor Maurício Januzzi Santos, professor, doutor, especialista no tema, para que ele possa fazer uso da palavra. Está com a palavra, doutor Maurício. Se precisar de alguma ajuda, eu estou à disposição aqui. Se quiser fazer alguma intervenção ou precisar da assessoria também da Assembleia, está à disposição. Obrigado. Obrigado a todos. Primeiro, cumprimentar o deputado Caio França, que é presidente dessa CPI das fake news. Cumprimentar também o nobre relator, doutor Sargento Neri, que gentilmente me convidou para participar desta sessão de hoje. Cumprimentar também os nobres deputados que estão presentes nesta sessão, doutor Arthur Durval, doutora Janaína Pascoal, doutora Maria Lúcia Amari, doutor Paulo Fiorilo e a doutora Mônica Seixas, nobres deputados estaduais da Assembleia Legislativa, Palácio 9 de Julho. Eu mandei para a assessoria do Sargento Neri e também para a secretária da CPI a minha apresentação e o meu PowerPoint. Porém, pretendo fazer aí a minha apresentação nesses breves 20 minutos de uma maneira objetiva, clara, para que nós tenhamos um maior desempenho no que diz respeito às perguntas de Vossas Excelências, para que possamos, então, respondê-las da melhor maneira possível. Então, começando aqui a nossa apresentação, as fake news e os crimes relacionados. Nós sabemos, e é inegável, que a política brasileira hoje tem como um dos temas principais as chamadas fake news. E essas fake news se dão uma vez que o desenvolvimento dos meios de comunicação e das redes sociais é permitido que se faça uma maior propagação das mensagens num curto espaço de tempo. Isto é, o alcance de uma mensagem ele atinge quase que o mundo inteiro, e podemos dizer que isso se faz em poucos minutos. Por outro lado, como isso é positivo, ou seja, que essa notícia alcance realmente
todo o planeta em pouco tempo, isso facilita o acesso à informação e ao conhecimento. Porém, uma pessoa de um smartphone, ele é capaz de ter, hoje, através desta ferramenta, o conhecimento sobre a vida pregressa de um candidato, quais as suas propostas, quais os projetos que ele vem apresentando, as polêmicas na qual ele se envolveu, os debates, etc. E essa ferramenta, o smartphone, logicamente, e as redes sociais, trouxeram uma aproximação na relação candidato-eleitor que é mais importante. No entanto, há, como nós sabemos, aí um lado negativo a respeito disso, porque a facilitação da propagação de uma mensagem serve tanto para informações úteis, aquela que traz o candidato eleitor e a população ao ofício de deputado muito mais próximo, como também para informações que nós reputamos inúteis ou até informações falsas, as chamadas fake news. Então, são essas as duas faces desta mesma moeda. As informações falsas, chamadas de fake news, se enquadram nesse segundo grupo, ou seja, das informações falsas. Fake news, numa tradução literal, é notícia falsa. No entanto, é corriqueiramente utilizada para descrever mensagens e não só notícias, cujo conteúdo não corresponde com a verdade. Em recente pesquisa do MIT, que é a Massachusetts Institute of Technology, publicada na revista Science, foi concluído, e acho que isso que é mais importante para que a gente tome conhecimento, que uma fake news possui 70% mais chance de viralizar nas redes sociais do que uma notícia realmente verdadeira. Ou seja, 70% mais chances de uma fake news viralizar do que uma notícia efetivamente verdadeira. E que, portanto, dentro dessa notícia verdadeira, nós temos aí um grande cientista, um grande doutor, o Cass Sunstein, que explica a importância das convicções pessoais prévias na propagação de um boato. Segundo o professor de Direito da Universidade de Harvard, Cass Sunstein, que as pessoas pensam antes de ver um boato, é determinante para saber se elas acreditam ou não nesse boato. Em outras palavras, antes de se ver o boato, para que ela se propague e se torne uma fake news, é preciso saber se elas acreditam ou não naquele boato. Há um anseio pessoal de confirmar uma convicção pessoal. É o que nós chamamos de pós-verdade. Então, fake news nada mais é do que um boato, e esse boato nada mais é do que aquilo que nós chamamos hoje de uma pós-verdade. Segundo o dicionário de Oxford, dicionário elaborado pela universidade, pós-verdade é um substantivo que se relaciona ou denota uma circunstância ou circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos a questões emocionais ou crenças pessoais. Em outras palavras, o que se quer dizer que a pós-verdade é aquilo que é dito como uma opinião no calor de uma emoção ou no calor de fazer com que ela se viralize e nas crenças pessoais sem qualquer comprovação a respeito disso. Assim, tem aumentado o número de pessoas que preferem acreditar em um boato ou numa fake news do que uma notícia com fatos objetivos compartilhada por um grande veículo de comunicação tradicional, e isso nos parece ser um fenômeno que não é um fenômeno do Brasil, mas sim um fenômeno mundial. Nesse sentido, diante das fake news e diante da relevância do tema, tanto é que está sendo tratada nessa CPI aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, existe
uma preocupação com a repercussão e com o impacto dessas fake news em diversos projetos de lei que tratam sobre o assunto. O mais famoso deles é o projeto de lei 2630, né, de 2020, agora, da autoria do senador Alessandro Vieira, do Partido Cidadania, lá no Sergipe, e que foi recentemente aprovado pelo plenário do Senado Federal, aprovação agora no dia 30/6/2020, texto que segue agora para discussão e deliberação e também votação na Câmara dos Deputados. Há também um outro projeto de lei que busca criminalizar as fake news. É o caso do projeto de lei 1258/2020, apresentado pelo deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, em que ele anseia inserir o artigo 259, letra A, no Código Penal Brasileiro e tipificar a conduta, né, por esse 259A, de quem divulga notícias falsas durante o período de calamidade pública, do estado de defesa, do estado de sítio ou de intervenção federal. A pena prevista para esse tipo de conduta é de 2 a 8 anos e multa. E há ainda, dentro desse projeto de lei 1258 de 2020, uma previsão de aplicação de uma pena em dobro, caso o autor da notícia falsa, seja uma autoridade pública ou empresas prestadoras de serviço digital. Então, esses dois projetos, o 2630 de 2020 e o PL 1258 de 2020, debruçam-se sobre essa questão das chamadas fake news. Porém, feita esta breve, mas necessária introdução ao tema, vamos abordar justamente aquilo que é o objeto da minha explanação de hoje, que são os aspectos penais das chamadas fake news. Cumpre destacar que já há uma previsão legal, e isso que é importante, de criminalização de fake news. Né? Ou seja, fake news é crime. E aonde está previsto esta criminalização das fake news? Num contexto que nós chamamos de um contexto eleitoral. A Lei 13.834 de 2019, né, ela inseriu o artigo 326, letra A, no Código Eleitoral Brasileiro, cujo texto legal, cuja tipificação do crime das fake news é a seguinte, artigo 326, letra A. Dar causa à instauração de uma investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de um crime ou de um ato infracional de que sabe inocente, com a finalidade eleitoral. Ou seja, esse artigo 326A foi incluído por essa Lei 13.834 de 2019 no nosso Código Eleitoral Brasileiro, que prevê este crime uma pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, sendo que no seu parágrafo 3º a pena é aumentada de sexta parte se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2º, a pena também é diminuída de metade se a imputação é da prática de uma contravenção ao invés de um crime. E o parágrafo 3º, que incorre nas mesmas penas deste artigo quem? Comprovadamente ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propala, por qualquer meio ou forma, o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. Se fala especificamente daquelas pessoas que não fazem a fake news, mas que propagam as fake news já conhecidas, com finalidade eleitoral, divulgando ou propagando por qualquer meio ou forma. Ou seja, no caput deste artigo 326A,
há uma modalidade especial de crime de denunciação caluniosa. Isto é, o Código Penal já tipificou como crime a conduta de quem, né, através do crime de denunciação caluniosa, de quem dá causa à instauração de uma investigação policial, de um processo judicial ou a instauração de uma investigação administrativa ou inquérito civil, ou até atos de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que sabe inocente. A pena, inclusive, é a mesma, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Portanto, o que diferencia o artigo 339 do Código Penal Brasileiro, que fala sobre a denunciação caluniosa, do artigo 326-A, caput do Código Eleitoral, é que, no segundo caso, o agente possui uma finalidade específica, que é a finalidade eleitoral, a finalidade de obter vantagem ou de, tecnicamente, desequilibrar a corrida eleitoral ou de causar danos à imagem eleitoral de determinado deputado, senador ou vereador. Porém, o que nos chama a atenção, como eu disse agora há pouco, é o parágrafo 3º deste artigo 326-A. Nele foi tipificada a conduta de quem, ciente da inocência do sujeito a que falsamente é imputado um crime, e a expressão com finalidade eleitoral, divulga, faz a divulgação ou propala o ato ou o fato que lhe foi falsamente atribuído. Ou seja, é aquela pessoa que divulga e dá, né, ampla, geral e restrita amplitude àquela notícia falsa. Essa divulgação pode ser feita por qualquer forma ou de qualquer meio, abrangendo celulares e computadores, por exemplo. Por isso, buscou-se criminalizar a disseminação dessas denúncias caluniosas contra os eventuais candidatos em pleitos eleitorais. E a pena é de 2 a 8 anos de reclusão e multa. Em outras palavras, o que quis o parágrafo 3º do artigo 326-A é tornar crime a divulgação da fake news. Portanto, já é crime eleitoral a divulgação das chamadas fake news. No entanto, é importante fazer uma ressalva, ou 3 ressalvas. Tal divulgação deve ter a finalidade eleitoral, é a primeira ressalva que se faz. A segunda, não é qualquer fake news, mas apenas a que veicula uma falsa atribuição de crime a uma determinada pessoa, portanto, é uma fake news com uma falsa atribuição de crime. E a terceira, que a pessoa responsável por esta divulgação deve saber da inocência daquela vítima. Então, essas 3 ressalvas são importantes para que configure, né, o tipo penal e, portanto, a pessoa possa ser criminalizada e processada por esse crime do artigo 326-A. Se não forem respeitadas essas 3 condições, não há crime do artigo 326-A, parágrafo 3º do Código Eleitoral. Portanto, a propagação de uma fake news, por si só, retirada deste contexto especial, ainda não é crime. E é isso, e é em relação a esta fake news que é divulgada fora do contexto eleitoral que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, o Senado Federal deveria se debruçar para a criminalização e a criação de um tipo penal que preveja como crime a conduta de veicular as fake news ou de veiculação da notícia falsa, independentemente dela ter ou não o caráter eleitoral. Como se sabe, no direito penal brasileiro, o princípio da legalidade, que é também positivado na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 39, diz que não há crime sem uma lei anterior que a defina, nem uma pena sem a prévia cominação legal. Ou seja, aquilo que não está previsto na lei como crime não pode ser sancionado, não pode ser objeto de pena
para aquele que tem aquela conduta. Assim, até se criar, né, tecnicamente, esse tipo penal específico, a princípio, não se pode processar ninguém criminalmente por ter produzido ou compartilhado uma fake news, salvo, como eu disse, se feito com intuito eleitoral e respeitadas as condições que eu já mencionei anteriormente. Dentro desse sentido, no entanto, foi empregado o termo a princípio, pois o fato de não haver hoje um tipo penal específico para criminalizar as fake news não significa que haverá impunidade. E eu digo, nós temos que revisitar a legislação que nós temos, o nosso Código Penal, a legislação extravagante, para que nós não criemos outros crimes para condutas que já existem especificamente. O que eu quero dizer? Que as fake news, né, mesmo que não haja um tipo penal específico para elas, para quem as fabrica e para quem as propaga ou propala nas redes, as fake news poderão ser um meio utilizado para o cometimento de crimes que já existem. São eles os crimes contra a honra, o crime de falsa comunicação de crime e a própria denunciação caluniosa a qual eu já me referi. Vou falar aqui dentro do conceito dos chamados crimes contra a honra. Esses crimes contra a honra, como nós sabemos, eles estão previstos nos artigos 138 a 140 do Código Penal Brasileiro e são 3: a calúnia, a difamação e a injúria. A calúnia consiste em imputar a alguém um fato definido como crime, ou seja, basicamente acusar falsamente alguém de ter cometido um crime. Esse tipo penal que busca tutelar a honra objetiva da vítima e a reputação do indivíduo perante a sociedade já estaria configurado se eu propago uma fake news acusando falsamente alguém de ter cometido um crime. Já a difamação, por sua vez, consiste na imputação de um fato a uma vítima que seja ofensivo à sua reputação, isto é, à sua honra objetiva, ao conceito que ela tem perante a sociedade. E cumpre destacar aqui que, para fins de tipificação desta conduta, não importa se o fato atribuído é falso ou verdadeiro, incluindo aí não só as fake news, como as notícias em tese verdadeiras. Mesmo sendo verdadeiro, se for apto a ofender a imagem, a reputação desta vítima, ainda assim será crime. E, por fim, o crime de injúria, que consiste na ofensa à dignidade ou decoro da vítima, isto é, a característica, a honra, a qualificação que esta pessoa tem de si mesma. E não há imputação, neste caso, de nenhum fato, portanto, estaria distante das chamadas fake news, mas apenas atributos pejorativos à pessoa dessa vítima. Tal tipo penal, que é a injúria, diferentemente da calúnia e da difamação, busca tutelar a honra subjetiva da vítima, isto é, a consciência e o sentimento que tem a pessoa da sua própria valia e seu próprio prestígio, ou seja, a sua autoestima. Quanto à injúria, há também um outro ponto que merece aqui o nosso destaque e a observação de Vossas Excelências. É a figura qualificada prevista no parágrafo 3º do artigo 140, conhecida como injúria preconceituosa. Parágrafo 3º do artigo 140. Injúria preconceituosa. Se esta injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, à cor, à etnia, à religião, à origem ou à condição social, ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena será de reclusão de 1
a 3 anos e multa. Tal conduta, do artigo 140, parágrafo 3º, difere do crime de racismo, que tem a sua previsão legal no artigo 7.700, da Lei 7.716 de 89, que é a lei que combate o racismo. E no caso da injúria preconceituosa, o agente busca apenas, entre aspas, ofender a honra subjetiva da vítima e, por isso, utiliza de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Já no racismo, implica numa conduta pior, maior, discriminatória, dirigida a determinado grupo ou a uma coletividade, e geralmente refere-se a crimes mais amplos. A lei enquadra a uma série de situações como crime de racismo. Por exemplo, o de recusar ou de impedir o acesso de determinado grupo social ou de determinada pessoa em estabelecimentos comerciais. Além disso, o crime de racismo é de ação penal pública incondicionada, isto é, o Ministério Público pode agir independentemente da vontade da vítima ou do grupo de vítimas. A injúria racial, ao contrário, é um crime de ação penal pública condicionada à representação, isto é, depende da vítima querer e dar a condição de procedibilidade para que o Ministério Público, então, possa ingressar com uma ação penal contra o autor daquela injúria. Todos os crimes contra a honra, como nós sabemos, são praticados de forma livre, ou seja, podem ser praticados de qualquer modo pelo agente. Portanto, eles podem ser cometidos através de mensagens de WhatsApp, por exemplo, como veicular uma mensagem falsa por WhatsApp ou por Facebook, dizendo que determinada pessoa cometeu um crime, uma fake news, podendo ser considerado crime de calúnia. Veicular uma mensagem por WhatsApp ou Facebook, dizendo que determinada pessoa trai sua esposa, também pode ser considerado um crime de difamação. E veicular uma mensagem por WhatsApp ou por Facebook, dizendo que determinado candidato é corrupto, pode ser considerado um crime de injúria. No entanto, cumpre fazer uma relevante ressalva no tocante a algo que é muito importante para o desempenho dos deputados, senadores e vereadores, mas que não pode ser uma sobreviseira à impunidade, que é a questão da chamada imunidade parlamentar. A Constituição estabelece no seu artigo... 25 minutos, apenas para concluir, só para não quero atrapalhá-lo. A Constituição Federal estabelece no artigo 53, caput, que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Mas tal imunidade é extensível aos deputados estaduais, artigo 27, parágrafo 1º da Constituição, e vereadores, 29, inciso 8º da Constituição. É a chamada imunidade material. Para que haja essa imunidade material, primeiro de tudo, a eventual ofensa deve ter sido cometida no exercício do mandato. Mas, além disso, é necessário que haja um nexo direto e evidente com o exercício das suas funções parlamentares. Há um precedente do Supremo que diz que o fato de o parlamentar estar na Casa Legislativa, no momento em que proferiu as declarações, não afasta a possibilidade do cometimento de crimes contra a honra, nos casos em que as ofensas são divulgadas pelo próprio parlamentar na internet. A inviolabilidade material somente abarca as declarações que apresentem um nexo direto e evidente com o exercício das funções parlamentares. Portanto, percebe-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem caminhado no sentido de não estender a imunidade material, a imunidade parlamentar, para as ofensas proferidas pela internet. Dessa forma, em tese, senadores, deputados federais, estaduais e vereadores estão sujeitos a serem processados por crimes contra a honra, por exemplo,
desde que ausente o liame entre a declaração e o exercício do mandato. Porém, apenas para concluir, o crime de falsa comunicação de crime ou contravenção também pode ser enquadrado conforme o artigo 340. É crime de forma livre, portanto, pode ser cometido via mensagens de WhatsApp ou Facebook. Se determinado indivíduo endereçar mensagens à autoridade policial dizendo, aspas, para investigar determinada pessoa, pois ela teria cometido um crime, fecha aspas, isso, além de caracterizar eventual crime de calúnia, poderá configurar também o crime do artigo 340 do Código Penal, a falsa comunicação de crime. E, se esta mensagem também acarretar na abertura de uma investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil, o crime será de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal, apenado com a reclusão de 2 a 8 anos. Para concluir, percebe-se que, em conclusão, o crime de veicular fake news por si só será apenado se 1. For crime com finalidade eleitoral, 2. Veicular falsa atribuição de crime a alguém e 3. O agente responsável por esta divulgação souber da inocência da vítima. Ausente qualquer uma dessas condições, ainda que há crime para a divulgação de fake news. No entanto, isso não quer dizer que não possa haver responsabilidade criminal pelo seu compartilhamento. As fake news poderão ser um meio utilizado para o cometimento de crimes. O agente deverá responder por eventuais crimes contra a honra, denunciação caluniosa e comunicação do crime, ainda que seja agente político em exercício do seu mandato. Essa era, portanto, a minha explanação sobre o tema, ficando aqui à disposição de vossas excelências para que possamos ser indagados sobre qualquer questão e respondê-las a contento. Obrigado. Agradecemos aqui a participação do professor doutor Maurício Januzzi Santos, bem didática. Nós vamos iniciar aqui a lista de inscrição e eu vou pedir mais uma vez para que os colegas, se puderem fazer isso pelo chat do Zoom, para que possam observar a ordem. Com a palavra o deputado Sargento Nery, que foi autor do requerimento para o convite de Vossa Excelência. Na sequência estão inscritos aqui o deputado Paulo Fiorilo e a deputada Janaína Pascoal. Excelência tem 5 minutos, deputado Nery, doutor Maurício Januzzi. E o senhor, na sequência da pergunta, eu vou abrir para que o senhor possa responder já, para a gente não ficar com um acúmulo de perguntas, ok? Presidente, eu não vou me estender, não, só quero agradecer ao doutor Maurício, parabenizá-lo por essa explanação e dizer que tinha certeza que ele viria aí para nos ajudar nesse contexto, pela competência como advogado, como presidente da Ordem dos Advogados Regional, em Pinheiros, um grande amigo. Então, parabéns, doutor, obrigado por aceitar o convite e vou deixar para os demais deputados fazer seus questionamentos. Eu estou satisfeito com o material, já havia estudado ele. Então, mais uma vez, obrigado, doutor, e parabéns. Obrigado, deputado. Eu vou pedir para que a assessoria, antes de passar a palavra ao deputado Paulo, já faça contato com o doutor Crespo, que já está à disposição também da gente, dando sequência aqui à nossa palavra. E, se puder, a gente também, para que a gente tenha também a explanação, né? Não sei se o doutor Crespo terá também uma apresentação, alguma coisa assim, para a gente poder deixar à disposição dos colegas para ter uma sequência no raciocínio. Com a palavra, o deputado Paulo Fiorilo, por 5 minutos. Senhor presidente, só antes de iniciar aqui as minhas perguntas, uma sugestão. O doutor Maurício, ele acabou fazendo a exposição sem que a gente pudesse ter em tela. Eu não sei se o nosso aplicativo permite isso. Talvez pudesse consultar a assessoria, o que facilitaria para o próximo se a gente puder acompanhar. Claro que a gente pode acompanhar também pelo celular ou por outra forma, mas se tivesse aqui em tela seria melhor. Doutor Maurício, muito obrigado pela presença.
Queria agradecer a exposição que o senhor fez, eu acho que ela tem uma importância muito grande para o início dos nossos trabalhos, mas eu gostaria de tirar algumas dúvidas com o senhor para poder ajudar, inclusive, depois no debate que faremos na segunda etapa. O senhor falou da criminalização, da disseminação de notícias. A minha pergunta é o seguinte, a disseminação e a produção, que são coisas distintas, de notícias falsas podem ser considerados crime ou são crimes. Do ponto de vista jurídico, nos campos penal e eleitoral, quais consequências podem ser elencadas pelo senhor para candidatos que, 1, se beneficiaram, ou seja, ganharam a disputa eleitoral com um disparo de fake news? 2, tenham desequilibrado a disputa, mesmo sem vencer as eleições, produziram e disseminaram as notícias falsas contra opositores. Então, duas situações, queria ouvir a opinião do senhor. Segunda pergunta. O senhor pode, eu não sei, o senhor, apesar de advogado, militante do direito, sei que também milita politicamente, não só na área do direito. Se eu estiver enganado, o senhor me corrige. O senhor podia, se recebeu, se teve contato com algum exemplo de fake news, ou que o senhor recebeu, ou que o senhor tenha conhecimento, que impactaram processos eleitorais no geral? Se o senhor se lembra, se o senhor acha que um exemplo que pudesse materializar para a gente, quais fake news, na sua abordagem, nos ajuda a revelar isso? Né? Se o senhor pudesse falar. Terceira, em relação à eleição de 2018, quais foram as fake news, se o senhor tiver conhecimento, se o senhor, a partir do que o senhor nos apresentou teoricamente, que beneficiaram candidatos na eleição em São Paulo? Se o senhor tem algum exemplo, se o senhor se recorda. Se o senhor pode apresentar, então, esses exemplos concretos. E a última, a quarta, é uma formulação que eu gostaria de ouvir a opinião do senhor. Então, eu vou ler e queria ouvir. A produção e disseminação de fake news não é uma atitude isolada. Faz parte de uma estratégia política planejada, calculada minuciosamente, que ao imputar a um candidato algo socialmente rejeitado, o adversário que gerou a fake news faz a defesa do inverso e se beneficia com isso. O senhor concorda com essa formulação? O senhor poderia comentá-la? Muito obrigado, senhor presidente. Não vou gastar os meus 5 minutos. Obrigado, deputado Paulo Fiorilo. Vamos às respostas. Primeiro, sob o ponto de vista da fake news e da divulgação da fake news, como eu disse, o Código Eleitoral é muito claro, né, naquele artigo que eu mencionei, que é o artigo 326-A, que seria uma denunciação caluniosa eleitoral, ou seja, dar causa à instauração de processo judicial, de investigação, de inquéritos, etc., atribuindo a alguém a prática de crime, né, de que sabe inocente, com a finalidade eleitoral. Esse é o que diz o caput. E o parágrafo 3º incorre nas mesmas penas deste artigo quem, comprovadamente ciente da inocência, divulga ou propala, de qualquer forma, esta notícia falsa. O que significa dizer que o Código Eleitoral ele trouxe como preocupação que esta fake news, né, como uma fake news não propriamente dita, mas uma denunciação caluniosa fake news, e a sua propagação fosse decisiva para que aquele candidato, ou às vezes não é o próprio candidato, às vezes é alguém que tenha afeições por aquele candidato, que é um entusiasta daquele candidato, possa fazer por isso em nome dele, pratique este crime. Agora, o crime de fake news propriamente dito não existe no nosso ordenamento jurídico. Ele precisa ser criado como base de algo que nós estamos vivenciando, que é a proliferação, não só no Brasil, como no mundo inteiro, de fake news. Nós sabemos que nos Estados Unidos da América, boa parte de fake news
levou a um resultado eleitoral da presidência dos Estados Unidos em detrimento de aquilo que é falado. Da mesma forma, e já falando e respondendo à segunda questão, eu tenho uma militância política, eu sou uma pessoa filiada a um partido, mas não estou falando aqui como filiado desse partido, mesmo porque em algumas situações não concordo com as suas diretrizes. A grande fake news ou o grande estrago feito a nível eleitoral em 2018 foi a propagação de um determinado candidato. Vou falar, porque não tem como não falar, o sargento Nery sabe que eu não sou de ficar em cima do muro, mas a existência de um Bolsodória é uma grande fake news, porque se viu que foi feita uma junção especificamente de um candidato que estava em nível federal muito bem avaliado e um que tinha uma disputa muito acirrada dentro do estado de São Paulo, e para tentar desqualificar o candidato que estava empatado em São Paulo especificamente, se aliou a este objetivo e se viu que depois de alguns meses, ambos em seus mandatos, não estavam aí falando a verdade. Um porque não gostava do outro e o outro porque não gostava de um. Tecnicamente, isso prejudicou a disputa eleitoral, certamente do outro candidato que poderia ter sido eleito especificamente, e isso levou a uma administração, e o grande problema que eu vejo em relação às fake news é que isso leva à eleição de determinadas pessoas que vão ficar no cargo por 4 anos. Ou seja, eu não tenho um recall como eu tenho em outros países, em que eu posso ter a possibilidade de retirar aquele candidato que foi eleito em virtude de uma fake news. Então, sob esse ponto de vista, eu acho que essa questão é uma questão importante. Em relação a 2018, não foi só essa a fake news, e que vai ocorrer nesse ano também na eleição para vereador. Toda vez que eu promulgo uma ideia de que determinado candidato é corrupto, de que determinado candidato praticou atos de corrupção, sem que haja processo em relação a ele, sem que haja uma apuração por inquérito policial, isso repercutindo faz com que aquele indivíduo seja visto por uma parte da sociedade que não tolera mais especificamente esta questão de corrupção, seja beneficiado em detrimento dos outros. E, por isso, aconteceu em São Paulo, na eleição passada, fake news que levaram a esse desacordo da disputa eleitoral. Respondendo à quarta questão, eu entendo que a Assembleia Legislativa, na CPI das fake news, faz o seu debate e faz a sua contribuição, mas deve ser solicitado ao Congresso Nacional que se debata não só aquele projeto de lei que lá está, porque o projeto de lei que está como a solução para as fake news se fala da fake news em pandemia, ou seja, se fala de uma questão específica de fake news em momentos de calamidade pública. Isso, além de ser uma fake news, é algo horrendo, é algo que é hediondo, se utilizar de uma situação de catástrofe para angariar politicamente votos ou para prejudicar determinado parlamentar ou determinado político em relação a isso. Mas eu acho que a discussão é conceituar o que é fake news e dizer que essa fake news ela deve ser não só em nível eleitoral, mas em nível de sociedade, fazer com que a criminalização, infelizmente, eu digo infelizmente, eu estou aqui diante de uma professora, doutora livre docente da USP, doutora Janaína Pascoal, de Direito Penal, que sabe que o direito penal é a última raça, ou seja, quando tudo mais que nós tínhamos, administrativo, social, econômico, financeiro, educacional especificamente, falhou,
nós temos que usar o direito penal para punir as pessoas. Mas no Brasil, e peço vênia à doutora Janaína, eu entendo que a criminalização em determinados momentos em que o fato está agudo, isto é, proliferado de tal forma que desequilibra a disputa eleitoral, não há outra forma senão criminalizar aquela conduta naquele momento, para que as pessoas processadas tenham a mão da justiça, a mão do Ministério Público e processos para que elas entendam que a proliferação e a divulgação de fake news, elas estragam a sociedade, deturpam o discernimento de eleitores e levam ao erro na escolha do melhor candidato para administrar a nossa sociedade. Eu acho que é um crime, é uma forma de se desequilibrar essa disputa, e o Congresso Nacional, junto com Vossas Excelências, deveria não só fazer e falar da fake news sob o ponto de vista da questão eleitoral, mas já é um começo. E não só de uma denunciação caluniosa, porque diz especificamente com um fim eleitoral e diz especificamente de dar aso a uma investigação. Não, existem várias fake news sobre a sexualidade de candidatos, que isso interfere na eleição, sobre a condição sexual de candidatos que interferem na eleição, sobre a raça de candidatos que interferem na eleição, sobre a condição, por exemplo, de atividade desse profissional, como sendo um policial, como sendo um outro parlamentar, ou como tendo algum outro tipo de atividade econômica, como preconceito, também a isso. Ou seja, a sociedade tem que ficar livre para escolher aquele candidato que melhor define e que melhor fará pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país. Em outras palavras, nós estamos patinando no que diz respeito às fake news, e eu acho que o debate que está lá posto no Congresso é um debate que deveria ser muito mais acentuado, e que essa legislação deveria ser, a pretexto da Assembleia Legislativa de São Paulo, através da sua bancada, ou através desta CPI, se encaminhasse, através de uma comissão de juristas, o projeto de lei de criação do tipo penal de fake news, divulgação e etc., de forma urgente, para que isso seja promulgado e ainda, né, já que as eleições municipais foram adiadas, servisse para essas eleições. Seria um contraponto importante e fundamental para as eleições de 2020 e para as próximas eleições, a criminalização das fake news. Perfeito. Dando sequência às intervenções, às listas de inscrição, passo a palavra à deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem 5 minutos para a sua intervenção. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento o professor Maurício, agradecendo a generosidade de atender o nosso convite. Professor Maurício, o senhor fez uma apreciação eminentemente técnico-jurídica e, obviamente, era essa mesma a nossa expectativa, mas eu gostaria de solicitar que o senhor avaliasse esse fenômeno de uma perspectiva um pouco menos técnico-jurídica e mais sociológica. Por que eu digo isso? Porque nesses anos todos que eu me dediquei e dedico ao direito penal, um dos maiores desafios, né, que eu impus a mim como profissional, como professora, e que eu procurei impor aos meus alunos também, foi o de tratar os mesmos fatos de maneira equânime e não modificar esse tratamento de acordo com as pessoas envolvidas ou com as ideologias envolvidas. E o que eu percebo, né, na atualidade é que, vou tentar ser bem objetiva, quando o indivíduo cria perfis falsos nas redes sociais, no Twitter, nas páginas, e a finalidade desses perfis é tida como positiva por quem analisa, esse comportamento é compreendido como não criminoso, ou como não ilícito, ou como não digno de ser criticado. Quando os tais perfis falsos, né,
propagam ideias que não são as que a maioria aplaude, aí esses perfis falsos são considerados comportamento proibido ou até criminoso. Então, a primeira indagação é, nessa seara, né, da internet que nós vivemos hoje, que é um desafio para todos nós, existem perfis falsos do bem e perfis falsos do mal? É possível fazer essa separação? Ainda no âmbito desse debate de fake news, e tratando especificamente do inquérito que tramita perante o Supremo Tribunal Federal, nós percebemos que vários parlamentares tiveram sigilo bancário quebrado, sigilo fiscal quebrado, e uma das acusações feitas a esses parlamentares é que eles contrataram empresas de publicidade para gerenciar as suas redes e para divulgar suas ideias e eventos com os quais eles concordam ou apoiam. Não existe uma proibição para essas contratações. E quando a gente vai olhar as prestações de contas de parlamentares de outras legendas que propagam ideologias contrárias à dos parlamentares investigados, nós constatamos que vários outros parlamentares de diversos outros partidos contratam empresas de publicidade, pagam, prestam contas, tudo certinho, como os que são investigados. Essas empresas divulgam os atos que os parlamentares apoiam, inclusive nas páginas pessoais dos sócios das empresas, e estes parlamentares, que têm exatamente o mesmo comportamento, são considerados parlamentares do bem, enquanto os investigados seriam parlamentares do mal. Então, eu pergunto, as ideias propagadas, as ideias defendidas, elas são capazes de tornar o mesmo meio ilícito? Né? Isso é um ponto também que, para mim, é muito caro. Né? Isso tem assustado terrivelmente, porque eu não consigo deixar de ver censura e perseguição quando existe uma diferença no tratamento dispensado em virtude das ideias defendidas. Então, primeira questão dos perfis, segunda questão das contratações para fins de publicidade. Terceiro ponto, que me parece muito importante, as charges e os memes. Tá? Nós tivemos um debate mundial, que me parece extremamente saudável, na defesa do jornal Charlie Hebdo, que foi atacado por terroristas em virtude dos seus memes, que eram memes críticos, né, a um determinado grupo religioso. Eu confesso ao senhor, doutor, que eu não gosto dos memes do Charlie Hebdo. Tá? Eu não gosto, eu realmente não gosto de memes que ridicularizem as religiões, não importam quais religiões, mas, obviamente, né, o fato de eu não gostar dos memes jamais faria com que eu apoiasse ou sequer, né, chegasse perto de justificar ataques a esses artistas, a esses jornalistas, a esses publicitários. Para concluir, deputada. É só um minutinho, eu peço um pouquinho só de... Ocorre o seguinte, muito do material que está sendo tratado como fake news na CPMI, no Congresso Nacional, e no inquérito do Supremo, na verdade, são memes. Né? E eu queria ouvir do senhor, que eu vejo que o senhor tem uma visão uma concepção bem formada do assunto, o senhor entende que tem que criminalizar, como é que o senhor diferencia charge de meme? Porque toda charge, ela é, por princípio, sarcástica, né? Ela ironiza, ela acaba ofendendo. Eu fui alvo de várias charges extremamente ofensivas. Lembro de uma que eu fui retratada, inclusive, nua, entendeu? De uma maneira extremamente agressiva, sexista, mas estava num jornal. Como é que se diferencia charge, e daí conteúdo artístico, né, material de jornalista intocável, de meme? Né? Onde é que está o limite disso aí? E eu tenho um exemplo concreto.
Recentemente, foi instaurado um inquérito contra o ex-ministro da Educação, que eu acho que não foi um bom ministro, mas não é esse o debate, o Weintraub, porque ele publicou no seu Twitter, um meme ironizando o povo chinês. E, recentemente, o ministro da Justiça também pediu uma investigação de uma charge feita vinculando o presidente Bolsonaro com o nazismo. Intrigantemente, eu estou fechando, presidente, mais 2 minutos só, 1 minuto. Intrigantemente, houve uma cisão. O mesmo grupo, obviamente mais à esquerda, conseguiu ver crime no meme do ministro e liberdade de expressão na charge contra o presidente. E o outro grupo, a direita, viu crime na charge contra o presidente e liberdade de expressão do ministro, né? Eu já digo ao senhor que eu vejo liberdade de expressão nos dois. Mas eu queria entender como falar em criminalização num contexto desse. E uma última indagação, que essa para mim é talvez a mais cara de todas, como estudiosa, né, estudantes somos todos do direito penal, eu estou assim perplexa com a banalização do uso da Lei de Segurança Nacional nos últimos tempos. Tá? Pessoas que dispararam rojões em frente ao Supremo foram presas como, vamos dizer assim, autoras de crimes contra a segurança nacional. Outras tantas pessoas sofreram buscas e apreensões porque criticaram ministros do Supremo Tribunal Federal e foram enquadradas na Lei de Segurança Nacional. Mais recentemente, né, o ministro do Supremo criticou as Forças Armadas, eu nem concordo com a crítica, mas criticou, e houve uma representação para ele ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Nós somos... Janaína, só para concluir mesmo, por gentileza. Isso debate, até para saber, né, se essa lei foi recepcionada ou não pela Constituição. Como é que o senhor vê esse movimento de banalização da utilização dessa lei, né? E como conciliar a criminalização que o senhor está sustentando com esse clima, né, de acirramento de ânimos no mundo político nacional? Era isso, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Antes da palavra, eu vou passar, eu só vou pedir aos colegas, eu compreendo a importância do tema, mas vou pedir aos colegas que possam se ater ao tempo que nós combinamos, de 5 minutos. Eu estou sendo tolerante aqui por conta de que não temos todos os inscritos. Eu vi que o deputado Paulo já está inscrito novamente, pediu a sua inscrição novamente. Vou pedir, então, para que o doutor Maurício possa também, dentro dos 10 minutos combinados, senão nós temos um convidado que está aguardando aqui, que é o doutor Crespo, para que ele possa iniciar a sua explanação. Vou passar a palavra ao deputado Paulo Fiorillo, que pediu uma questão de ordem, e, na sequência, passo para o doutor Maurício. O seu som não está ligado, deputado Paulo. 30 segundos. A gente fez um acordo, 5 minutos para cada deputado. Se a gente não conseguir cumprir o acordo, a gente não consegue ouvir o outro convidado. Então, assim, eu queria pedir para a presidência avisar, está faltando 1 minuto. E se vai ser tolerante, pode dar mais 1. Mas nós não podemos falar 8, 9 minutos. É impossível. A não ser que a gente mude as regras. Eu topo. Obrigado. Eu farei isso, deputado. Eu falei com a deputada Janaína e fui tolerante nessa primeira vez aqui por conta da falta de inscrição de outros colegas. Mas passa a palavra ao doutor Maurício para que ele possa responder o questionamento da deputada Janaína. Deputada Janaína Pascoal, não existe diferenciação de falsidade. Falsidade é falsidade. Então, quem cria um perfil falso para disseminar falsidade positiva ou falsidade negativa comete o mesmo fato criminoso, por uma questão de equidade. O que está havendo em relação a isso é, infelizmente, um ativismo judiciário no sentido de considerar determinada falsidade boa e determinada falsidade ruim, portanto, passível de uma pena. Ao Poder Judiciário, que se pede, e eu repito aqui, uma coisa chamada imparcialidade, porque é um órgão que é o equilíbrio entre os poderes, que é o órgão que não pode julgar emocionalmente, tem que, levando-se ao conhecimento dele um fato criminoso de falsidade, seja uma falsidade que uma notícia
falsa que eu concordo ou uma notícia falsa que eu não concordo, é crime de falsidade do mesmo jeito. Falta ao judiciário voltar, né? Sentar-se na parte de cima do equilíbrio da balança e se tornar imparcial. Equilíbrio, está faltando isso. Sobre o inquérito das fake news. Eu, em recente publicação no Estadão, falei que o inquérito é possível ser feito. O inquérito de atos praticados dentro e com relação aos ministros do Supremo é possível ser feito, desde que haja crime. Eu pontuei agora com os senhores, e não poderia ser diferente, dizendo que não há crime de fake news, mas só a fake news ou a denunciação de fake news eleitoral para fins eleitorais, que não é o caso, porque as próprias vítimas são os ministros do Supremo. Portanto, há um inquérito sem que haja crime. Não há crime na conduta, porque não houve situações contra a honra de cada ministro ou a difamação de cada ministro, que cada um deles poderia, mediante representação, se sentiu ofendido, ingressar com a ação penal em detrimento daquele indivíduo que assim ou difamou ou caluniou. Mas formar um inquérito para enquadrar várias pessoas nesse sentido, para dizer que praticam fake news, é errado. Infelizmente, existe um ministro dentro do Supremo Tribunal Federal que falta a ele a imparcialidade necessária para conduzir esta questão. Então, se ele, ministro, se sentiu ofendido, ele contrate um advogado, aliás, ele era ex-advogado, particularmente, e ingresse com ação penal a respeito daquele indivíduo que assim o ofendeu na justiça, e ele terá todo o direito da ampla defesa, do contraditório, para se defender. E, com relação aos limites, eu acho que o que falta ao Brasil são limites. Limites de se entender determinada charge ou determinada caricatura, como o próprio nome diz, caricatura ou charge, é um desvio da realidade, né? E esse desvio da realidade tem um limite. Qual é o limite? Não desrespeitar, não caluniar, como eu acabei de dizer, porque existe o crime de calúnia quando eu imputo fato falsamente criminoso, quando eu difamo a figura daquela pessoa, mesmo através da charge. A charge pode ser utilizada não para o lado positivo ou negativo, mas ela tem um limite. O limite da brincadeira, o limite da arte como um todo e o limite da crítica política. Tudo isso pode ser feito. Aliás, a crítica política deve ser feita por políticos, não por pessoas que se escondem atrás de um Facebook ou de um WhatsApp, se dando de políticos e fazendo esta crítica política. Por isso que nós temos Vossas Excelências. Cabe aos parlamentares a crítica política pontual. E cabe ao charge, como estabelecimento de cultura de um povo, fazer charges cujo limite é o crime. Qual? O de calúnia, o da injúria e o da difamação. Não existe charge legalzinha ou não legalzinha, uma charge bacana e uma não bacana. Ou seja, cabe ao Procurador-Geral da República agir também com imparcialidade. O que está faltando para o Procurador-Geral da República nesses dois eventos que Vossa Excelência tratou. Se essa charge ela ridiculariza, difama ou calunia determinada pessoa, ele tem que propor a medida cabível, seja ele pró-governo ou não governo, seja ele de oposição ou de situação. O que está faltando sobre esta matéria é, primeiro, a capitulação de um crime de fake news pelo nosso Congresso Nacional, pelos nobres deputados e senadores, como isto se representa sob o ponto de vista jurídico e qual é a pena que a sociedade impõe a esses movimentos, entender que isso é ruim para a sociedade, que isso interfere numa disputa política num segundo momento, e 3, fazer com que o judiciário retome a sua atividade essencial de equilíbrio. O poder judiciário, em todos os níveis, ele está desequilibrado. O
o Procurador-Geral da República não faz o que deveria fazer como órgão imparcial que é, diante da notícia crime que lhe é comunicada, e o Poder Judiciário não está para ser a favor de A ou de B, porque ele está no centro das atenções. E, por fim, sobre a Lei de Segurança Nacional. Lei esta que nós sabemos oriunda de que momento da vida política do país e com qual objetivo. A Lei de Segurança Nacional foi feita para o resguardo do governo de exceção que existia e, portanto, impede de ocorrer ou de concorrer ou de até mesmo ser recepcionada pela Constituição de 88, revisão que não foi feita pelo nosso parlamento, diga-se de passagem, em relação aos crimes ali praticados. E mais, e segundo e mais importante, a Lei de Segurança Nacional, ela diz respeito ao Estado brasileiro, não às pessoas que estão nos determinados cargos desse Estado. Se é A, B, C, se é Maurício, Janaína, Caio, Mônica, desculpe falar no primeiro nome a vossas excelências, mas o Estado é independente. O Estado precisa ser o quê? Ser desligado da figura do político. É isso que está faltando. E a interferência do ativismo judicial, infelizmente, da nossa Corte Maior, que é o Supremo Tribunal Federal. Obrigado mais uma vez ao doutor Maurício. Vamos seguir aqui a lista de inscrição. Está inscrito o deputado Sargento Nery. Com a palavra, Vossa Excelência, deputado Nery. Obrigado, presidente. Doutor Maurício, eu já falei até na roda de amigos que o Marco Civil eu vejo como a Lei 8.078, que é do CDC, na década de 90, pela importância que teve o Código do Consumidor naquela época, e hoje, em analogia, eu vejo também a do Marco Civil. Uma questão é sobre o Congresso. Hoje o Congresso ele quer aprovar uma lei sem antes terminar a CPMI do fake news. Eu queria que o senhor falasse também sobre isso, porque eu vejo que deveria primeiro terminar a CPMI para ter um contexto e depois sim discutir a lei. Eu acho que ali eles estão passando a carroça à frente dos bois. Então, gostaria que o senhor falasse sobre isso e também sobre o Marco Civil, que é a Lei 12.965, que o artigo 24 e 29 joga muita responsabilidade no poder público, e aí eu vejo com toda a razão, mas o poder público não corresponde a isso naqueles critérios de programas educativos para a população sobre o uso da internet. Então, isso também, eu acho que é uma omissão muito grande do poder público. Gostaria que o senhor decorresse sobre esse tema também. E no... Acho que a internet do deputado Nery caiu. Eu vou... Também no Marco Civil, as empresas não têm uma responsabilidade, pelo contrário, é muito isenta de responsabilidade, né, quando se trata aí de algum problema grave na... Deputado Nery, se Vossa Excelência está nos escutando, a sua internet não está boa. Então, acabou que tá dando algumas falhas aí no meio da sua pergunta. Ouvindo, presidente? Oi, presidente. Agora voltou. Voltou Mas novamente. é só para a última para finalizar, se o doutor, caso perdeu alguma coisa. Sobre o Marco Civil, a internet não há um ponto que faça com que as empresas modernem as redes. Isso dá uma liberdade para a empresa e também não tem como imputar uma responsabilidade.
Então, são esses 3 temas que eu gostaria de perguntar para o doutor. Eu vou passar a palavra ao doutor Maurício, vou pedir para que os colegas possam compreender, já são 12h35, o nosso convidado, o doutor Crespo, também já se encontra aqui conosco, e a gente pretende tentar cumprir aí o horário mais próximo da íntegra, mas eu vou passar ao doutor Maurício para que ele possa fazer a sua resposta. Então, com relação ao Marco Civil da Internet, eu não acompanhei o processo legislativo, mas se tivesse acompanhado, e quando você vê a legislação pronta, você sabe quais foram as influências ou não influências que existiram nesse processo legislativo. Uma influência que não existiu foi a responsabilização das pessoas que administram a internet, dos provedores, do Facebook, do Instagram, ou seja, de todas essas ferramentas mundiais que existem para a propagação de conversas e também da estipulação de debate dentro da rede social. O que existe? Nada. Não há responsabilização do Facebook de tirar uma fake news, não há do Instagram, não há de qualquer provedor ou de qualquer mídia nesse sentido. Parece que eles não foram convidados, ou se foram, fizeram de tal forma que eles ficaram de fora da lei. Não há nada que os puna. Não sei se perceberam isso. Não há nenhuma sanção administrativa se ele deixar de fazer alguma coisa, de propagar ou não. O que fez o Facebook agora, derrubando algumas páginas, fez por quê? Por uma questão ideológica? Absolutamente. Foi e fez por uma questão financeira, porque estava verificando que estava perdendo seguidores, perdendo pessoas que se utilizavam da ferramenta, porque o Facebook se aliou, por exemplo, a propagandas de racismo, se aliou a propagandas contra determinadas sistematizações e etc. Foi puramente administrativo e, sob o ponto de vista de que o Facebook perdia muito dinheiro em valor de mercado na Bolsa de Valores, porque assim estava fazendo. Então, o Marco Civil da Internet é uma boa legislação? É, mas precisa ser aprimorada. Deveria ali ter sido colocados os crimes praticados na internet, como as fake news. Perdeu uma grande oportunidade de ter uma disposição de criminalização de condutas, não só de quem faz a fake news, propaga a fake news, mas da responsabilidade também civil de quem? Dos provedores, das mídias sociais. Essas ficaram de fora. Não sei se porque não foram convidadas ao debate ou simplesmente deram ou deixaram, Sargento Neri, a responsabilização para o Estado, como sempre. O Estado é o pai de todos. Cabe a ele fiscalizar tudo. Cabe a ele ter agências reguladoras de tudo. E nós sabemos que o Estado tem que atender o essencial, né? O Estado atende o essencial, que é o saneamento básico, a segurança, a habitação, a alimentação e educação. Outras questões devem ser ponderadas pelas relações sociais entre indivíduos da administração privada, coisa que não foi levada em relação a isso. E, por fim, a CPI, seja ela a nível municipal, estadual ou federal, ela é importante para dar uma conclusão à sociedade que a fake news atrapalha a igualdade de condições entre candidatos nas eleições. 2, mais do que isso, a profunda desigualdade social entre as pessoas. 3, manipula as pessoas sobre opiniões em que se quer fazer ou se quer acreditar como verdade. 4, é forma, e foi entendido como forma de administrar poder, forma de administrar país, forma de administrar Estado, forma de administrar município. Ou seja, eu não administro as coisas do Estado, que não são minhas, estão sob a minha administração, mas não são minhas, através da utilização de ferramentas manipuladoras de opinião ou de preceitos. É isso que está errado. Ou seja, as fake news são necessárias e a sua investigação, como está sendo feita pela Assembleia Legislativa, para que extraiam-se delas soluções. Quais soluções? A criminalização ou não das fake news,
chamando juristas e pessoas para que façam uma grande redação a respeito de eventual criminalização delas. 2, a responsabilização também administrativa dos provedores de internet, do Facebook, do Instagram e etc., porque isso ficou ao largo. E 3º, a ausência delas e a interferência, sim, do Estado para tirá-las do ar, como interferência política, social e administrativa de um povo, manipulando a sua forma de pensamento e manipulando até as próximas eleições. É isso que tem que ser feito. Eu agradeço mais uma vez a colocação no tempo do Dr. Maurício Giannuzzi. Está inscrito ainda o deputado Paulo Fiorilo. Eu pergunto se ele topa abrir mão da inscrição aqui. Ele se reinscreveu? Não, senhor presidente, era só uma coisa, era para o doutor Maurício responder sim ou não. Se o senhor achar que não dá, eu retiro. Se for sim ou não, sim. Quer ver? Vamos lá. É sim ou não? Doutor Maurício, sobre a afirmação feita por mim na 4ª questão, se o senhor entende que isso faz parte de uma estratégia coletiva de ação contra pessoas, o senhor concorda ou não? Sim ou não? Só isso. Sim, concordo. Obrigado. E se puder, um minutinho para terminar. Tanto grupos que podem ser responsabilizados por organização criminosa, quer para disseminar notícias fake do bem ou do mal. A Polícia Federal, me parece, que investiga só o que quer. Ela também é uma polícia que deve ser imparcial, não partidária, e, portanto, deveria investigar organismos sociais e organismos de internet que estão aí para manipular o pensamento das pessoas. Obrigado. Bom, com isso, nós encerramos aqui a participação do professor doutor Maurício Giannuzzi Santos. Eu quero, em nome de todo o colegiado dessa CPI, agradecer a presença e a gentileza de Vossa Excelência por nos emprestar aqui seus conhecimentos a respeito do assunto. Acredito que tenha sido de grande valia para todos. Foi transmitida ao vivo pela TV Aleste, pelo YouTube também. A sua apresentação está com todos os colegas já. E, se necessário for, nós voltaremos a convidá-lo a participar conosco, o que será uma grande honra. Eu agradeço, então, a participação de Vossa Excelência aqui. Agradeço ao presidente Caio França, ao sargento Neri, que é o relator, pelo convite, ao doutor Paulo Fiorilo, à doutora Mônica Seixas, Janaína Pascoal, Maria Lúcia Amari e ao Arthur Duval por terem me escutado na manhã de hoje. E estou à disposição de Vossas Excelências para retornar aqui em qualquer momento que for necessário. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Desta maneira, então, eu vou encerrar aqui esta reunião e já em seguida a gente já abre para que o doutor Crespo possa se fazer presente e a gente iniciar o convite dele, o convite dele com a palavra do Nery, antes de encerrar. Pelo menos dois minutos aí, se o senhor puder nos dar, eu agradeço para começar outra palestra. Vou dar 2 minutos só para que o doutor Marcelo Crespo possa entrar e a gente explicar para ele como é que vai funcionar, mas então já está convocada a próxima reunião. Desta maneira eu encerro esta reunião e na sequência já voltaremos com a sequência da CPI das Fake News com o doutor Marcelo Crespo. Ô, Nery, você está bem assessorado de advogado, hein?